Então, é um prazer ter toda a igreja novamente reunida nas ondas da web, né? Conectados aí, vivendo o que é possível viver desse período aí de distanciamento social, entretanto de um calor humano que transcende essa disposição geográfica que a gente se encontra. Bom, Deus abençoe vocês, nós amamos a igreja em Cristo Jesus, e agora sim, vou passar a palavra para a pastora. Bom, depois do ensaio, vamos de fato, agora é para valer, né? Paz do Senhor, igreja, boa noite para vocês. É desse jeito, né? Acontece, é assim mesmo. Mas você tá me ouvindo aí agora? Responde aí, porque qualquer coisa a gente acerta novamente. Eu comecei dando feliz aniversário à Valéria, que hoje o nosso grupo ficou movimentado o dia todo por causa da nossa diaconisa. Então, Valéria, recebe aí de novo pela terceira vez, né? Eu falei lá no grupo, falei uma vez que ninguém estava escutando e tô falando agora de novo. Um beijo, seja abençoada nesse dia e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida cada dia mais e mais. Ser tu cada dia mais uma bênção nas mãos do nosso Deus. E continue sendo esse presente que você é para a família IBAC. Vou destacar aqui o seu abraço, que é tão gostoso, que a igreja gosta muito. Continue ministrando as pessoas com esse dom de abraçar. Um beijo, Valéria. Feliz aniversário, né? Agora sim. Bom, pastor, dá aquela ideia de que eu já falei. Aí agora fiquei um pouco perdida. Mas vamos ver se a gente consegue reorganizar aqui. Eu estava te convidando também. Falei da rede de ontem, né? Ontem nós tivemos uma rede maravilhosa. Uma palavra até curta, mas envolvida de amor, de carinho, de cuidado de Deus. Como Deus falou conosco ontem. Você que participou ontem da nossa rede de mulheres sabe do que eu estou falando. Você que não participou está sendo convidada na terça que vem, às 19h30, lá pelo Zoom. Venha fazer parte das nossas reuniões. Deus tem falado assim profundamente aos nossos corações. E a palavra de ontem foi sobre descanso. E hoje eu quero continuar nessa palavra. Deus quer continuar ministrando essa palavra ao meu coração e ao seu coração. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 26, embora você já saiba de cor. Vamos ler a palavra juntos? Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Como é bom poder saber que nós temos um pastor, um bom pastor que cuida de nós. Um bom pastor que está o tempo todo se movimentando para que o melhor, o bom, o perfeito, o agradável chegue até a mim, chegue até você. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos envolve. Hoje eu estava lendo uma palavra e quero dividir com você rapidamente antes da gente orar. Uma fala de Martinho Lutero que diz assim: muitas vezes fui levada à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. Então, nessa hora, eu quero te convidar a orarmos juntos, porque é nesse lugar chamado oração que a gente encontra descanso. É nesse lugar chamado oração que a nossa fé é renovada. É nesse lugar chamado oração que a gente se encontra com Deus e Ele nos abraça, nos acolhe. Que momento maravilhoso é esse momento em que nós entramos em oração, que nós falamos com o nosso Deus.
E eu quero te convidar a, nesse momento, vamos orar juntos, vamos falar com Deus juntos. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos entronizar, exaltar, engrandecer o seu nome. Oh Deus, te agradecer pelo privilégio, Pai, de sermos teus filhos, de termos um bom pastor, de sermos cuidados por esse bom pastor. Oh Senhor, muito obrigada, Pai, por esse lugar chamado oração. Lugar esse onde a gente pode entrar e sentir paz, e sentir a tua presença e de fato descansar, sabendo que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem coisas melhores e maiores para cada um de nós. Oh Deus, muito obrigada por mais esse culto. Muito obrigada por mais essa oportunidade de te adorarmos e exaltarmos o teu nome, de dizermos quão maravilhoso o Senhor é, quão grande o Senhor é, quão magnífico o Senhor é. Oh Deus, que não há Deus como nosso Senhor, não há rocha como nosso Senhor. Oh Deus, que bom é estarmos aqui juntos como família para exaltar, adorar e engrandecer o seu santo nome. Oh Senhor, como é bom entrarmos nesse momento de oração e sentir o nosso coração aquecido com a chama do teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor, entrar nesse momento de oração e sentir o Senhor bem presente nas nossas vidas. Como é bom, Senhor, entrar nesse momento de oração e sabermos que temos um Deus que tudo pode, que tem o controle de tudo e de todas as coisas. E embora, Senhor, a gente não consegue ver o futuro, imaginar o futuro, às vezes a gente até planeja, mas como dizem Provérbios, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Senhor, por mais que a gente planeje, como é bom saber que a resposta certa vem do Senhor. Ah, Deus, como é bom saber que quando somos guiados por Ti, quando entregamos e descansamos a nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor cuida, o Senhor não nos permite errar, o Senhor não nos permite andar por caminhos errados. O Senhor, Pai, nos pega no colo, nos protege, nos acalenta, nos derrama sobre nós do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua provisão. Oh Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque em cada coisa, em cada coisinha que vivemos, temos a oportunidade de crescer. Em cada coisinha que vivemos, temos a oportunidade de Te adorar, de Te exaltar, de engrandecer o Teu nome. Ô Senhor, muito obrigada, porque em cada coisinha que vivemos, vemos ali a Tua mão e o Teu cuidado, o cuidado desse bom pastor. Deus, fala conosco, continue falando conosco nesse momento em que separamos para Te adorar. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Vem, Senhor, vem em cada coisinha de encontro à nossa necessidade e que possamos, Senhor, sair desse momento completamente preenchidos e envolvidos por esse Pai de amor, por esse pastor. Em nome de Jesus nós pedimos e em nome de Jesus, Pai, também nós agradecemos. Te peço também, Senhor, pela vida da Valéria, que o Senhor abençoe a Tua filha, que hoje completa mais um ano de vida, que o Senhor derrame sobre ela toda sorte de bênção, que o Senhor, Pai, como em Salmo 139, sonde o coração da Tua filha, aleluia, Pai, e derrame sobre a vida da Valéria, Deus, aquilo que o Senhor tem de mais precioso para a vida dela, para a casa dela, para a família dela. Ô Senhor, que os anos
que todos os anos que o Senhor ainda tem a acrescentar na vida da Valéria, seja como foi até hoje, louvando, adorando e servindo a esse pastor de amor. Oh Deus, abençoe a vida da tua filha. Abençoe, Senhor, cada membro da IBAC. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo agora. Abençoe cada pessoa que vai nos ouvir daqui a um tempo para frente, Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor é o dono do tempo. Então, Senhor, aonde a nossa voz chegar, que o Senhor também esteja chegando com a tua presença e com o teu milagre. Senhor, que cada casa agora, que cada coração, que cada vida, Senhor, que nesse momento abre as portas para receber do Senhor, não de nós, mas do Senhor nessa hora, que verdadeiramente o Senhor entre e faça morada, o Senhor entre e cuide, Pai, que essas vidas que estão sendo alcançadas hoje possam se entregar a esse Deus de amor e se permitirem ser cuidadas por esse bom pastor. E assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom é orar, bom é estar na presença de Deus. Muito melhor quando nós estamos na presença de Deus, que é soberana, que é maravilhosa, e estamos de acordo com essa vontade de Deus. E o que nós vamos hoje compartilhar da palavra de Deus, algo que nos tocou profundamente, um tema que mexe muito com o nosso coração, com a nossa mente, né, com as nossas emoções, baseado até num texto que é muito conhecido, mas uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar também a sua vida. Mas antes de nós passarmos a mensagem, eu preciso que você medite comigo de uma necessidade que a igreja tem. Nós precisamos da fidelidade da igreja. Então, eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, né, a esperança de que você não precise dessa palavra, mas eu preciso dizer, nós precisamos pôr em ordem muitas questões financeiras da igreja. Nós recebemos, essa semana até nós recebemos uma informação interessante, como é que a nossa igreja ela é radicalmente interessante. Quem entrou em contato ontem comigo foi o Júnior, o Eduardo Júnior, e ele mandou uma foto. Ele estava deitado em casa com um pezão para o alto, assistindo os vídeos da IBAC, e aí ele colocou lá o vídeo que a gente tinha gravado, né, dele ministrando na igreja, e ele disse assim, poxa, aquele lugar é muito diferente, é um lugar especial demais, tem muito de Deus lá, pastor. E eu queria ver se quando a gente acabasse aí esse período de pandemia, se a gente não conseguiria gravar um evento lá, a gente fazer uma noite de adoração lá, porque vai ser muito top, pastor. Bom, eu só não falei para ele ainda que a gente não tem mais aquele espaço. Mas o espaço em si não é o determinante. O determinante somos nós. Aleluia. Né? Nós que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que colocamos a nossa vida diante dele, que oramos, que jejuamos, é aquela palavra abençoada de que Deus procura adoradores que o adoram o Espírito em verdade. E quando a gente procura a Deus de fato, o Espírito em verdade, coisas tremendas acontecem e marcam a vida de muitas pessoas. Mas nós saímos agora daquele espaço, nós estamos caminhando como um povo que saiu, não do Egito, porque nós tivemos uma terra muito abençoada, né? Mas nós estamos caminhando para uma nova Canaã, né? Uma nova Jerusalém, a glória da segunda casa. E para isso acontecer, diante de toda essa fidelidade maravilhosa que a igreja tem, a gente faz um clamor agora que a gente vai um pouco além. Se você, em nome de Jesus, não entregou a sua oferta, não entregou o seu dízimo, em nome de Jesus, procure o tesoureiro,
né? A gente vai orar aqui pela sua vida, consagrando o seu dízimo, sua oferta, mas nós realmente precisamos colocar em ordem alguns débitos, né, que foram adquiridos até por conta da mudança. Tá? Eu explico depois lá no WhatsApp da IBAC. Amém? Vamos orar. Se você vai entregar a oferta, ou se você não tem o seu dízimo aí por algum motivo, eu quero convidar você a tomar parte comigo nesse momento de oração, pedindo e já agradecendo também ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus amado Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e nós declaramos, Pai, para que toda a internet ouça, para que todos aqueles que estão nas redes sociais possam ter acesso. Nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nas coisas que o mundo provê. Nós confiamos no Deus que provê tudo quanto nós necessitamos. Aleluia. E a IBAC hoje precisa, Pai, de alguns milagres. E nós confiamos no milagre que vem do Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor, por isso nós clamamos ao Senhor, para que nós não façamos nada do nosso próprio coração, mas o que nós vamos entregar ao Senhor, nós recebemos das suas mãos, Pai. Reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, e que o que o Senhor tem preparado para a nossa vida é muito além daquilo que nós já recebemos hoje. Glória a Deus. Nós cremos nisso, Pai. A gente entende que na vida há choro, há lágrimas, mas o choro dura uma noite. Porém, a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. E, Pai, tomados, Senhor, da inspiração dessa palavra, nós queremos orar e pedir a Deus por cada um da Tua igreja que tem padecido algum tipo de necessidade nessa hora, Senhor. Pai, visita, Senhor, com Tua misericórdia, com Teu amor e bondade, a dispensa dos Teus filhos, Pai, a saúde dos Teus filhos, a educação dos Teus filhos, Pai, a porta de emprego que está fechada, Pai, que ela se abra em nome de Jesus, Pai. Sobretudo, Pai, que o Teu nome seja glorificado em tudo que há de acontecer de bênção na nossa vida. Nós não queremos glória para nós mesmos, mas nós entregamos ao Senhor aquilo que lhe pertence. Toda a glória pertence ao Senhor. Glória a Deus. E nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque também pertencem ao Senhor. E nós oramos agora por aquele irmão, aquela irmã que está com sua oferta preparada, o seu dízimo preparado. Senhor, abençoa, Pai, esse momento na vida dos Teus filhos, Pai. Inspira os Teus filhos, Senhor. Renova, Senhor, as expectativas espirituais e fortalece, Pai, esse vínculo de fidelidade que os Teus servos têm com o Senhor e com a Tua igreja, Pai. Nós abençoamos e pedimos que o Senhor multiplique na vida dos Teus filhos, assim como multiplique na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém. Nós cremos no milagre de Deus na vida de todos. Bem, nós estamos também nos preparando para algumas novidades que vão acontecer daqui mais para frente, assim que acabar a pandemia. A gente tem novidades sobre os cultos que vão acontecer durante a semana em Piabetá. Tem muita coisa boa, nós vamos anunciar domingo, que domingo é o primeiro domingo do mês. E domingo, primeiro domingo do mês, é dia De ceia do Senhor. de ceia do Senhor. E já começa a preparar tudo aí, faz aquela mesa, por mais simples que seja. Coloca toda a tua integridade, fidelidade e fé naquele momento, naquele lugar, ok? Então prepare a sua família, né? Prepare a espiritualidade da casa nesse dia. Sempre tem um pouquinho mais de emoção, né? Porque nós lembramos com muito mais atenção do sacrifício do Cordeiro de Deus por nós. Então prepara, e aí domingo a gente vai também anunciar muita coisa legal que Deus tem para a nossa vida. E antes de entrar na mensagem, quero convidar você a ouvir uma canção muito especial, né, de alguém que é muito especial também para todos nós. Então, em nome de Jesus, receba essa ministração em nome de Jesus.
Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ó Senhor, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus, queridos. Que voz maravilhosa e abençoada. Nosso querido Pedrão, Pedro Nascimento, nosso filho do coração, né, que tem nos abençoado muito aí, muitos momentos estando conosco na igreja e compartilhando desse talento, desse dom que Deus lhe deu. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra, na verdade uma palavra bem grande, né? Basicamente, como a gente diz, um palavrão, uma palavra muito grande. De Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Então nós vamos fazer essa leitura e eu vou tentar depois ser muito simples e direto na aplicação. Ok? Essa é a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, do 11 até o 32, que diz assim: Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo
dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? A palavra que nós vamos compartilhar, se nós pudermos dar um tema, e foi o que a gente colocou aí como a temática para a mensagem de hoje, é o poder da decisão. Dentro desse texto, alguns versículos, nós temos uma série de ensinamentos que vão nos auxiliar no processo de tomar decisões, entender o que as nossas decisões podem fazer. E o que acontece com o filho pródigo? Ele, em algum momento, tomado de um sentimento que para ele era justo, porém não era nobre. Então nós temos muitos pensamentos a respeito das atitudes que nós vamos tomar. A nossa visão de justiça, ela é uma visão que ela se contradiz conforme as nuances da nossa vida. Então nós, em algum momento, achamos que uma coisa é certa, em outro momento nós achamos que aquela mesma coisa é errada. Nós temos uma visão a respeito de algumas pessoas, em algum outro momento nós podemos ter uma outra visão a respeito das pessoas. A mente humana, o coração humano, ele é muito volátil. Ele hoje está com um tipo de pensamento e esse pensamento vai nutrindo nossas sensações, nossos sentimentos, e nós vamos atropelando as razões, atropelando tudo aquilo que é correto, em detrimento daquilo que nós achamos correto ou justo em determinado momento. E a Bíblia conta a história de um rapaz que, em algum momento, ele se fez, tomou como justiça para ele aquilo que ele tinha aprendido como correto. Olha, meu pai, tudo que é do meu pai é meu.
então eu quero logo adiantar o processo, eu sei o que eu devo fazer com aquilo que é meu, eu posso antecipar um processo que é natural, e se ele me der a minha parte agora, enquanto ele está vivo, eu não tenho que passar por todo o processo e deixar para construir as minhas ideias, os meus valores, as minhas razões lá na frente. Eu posso fazer isso agora. E isso é um primeiro grande problema quando nós tentamos antecipar o tempo e as estações que Deus assim determinou para a nossa vida. Ora bem, como alguém vai receber uma herança de alguém que ainda está vivo? Né? Então, quando a gente já antecipa esse processo, nós estamos automaticamente matando o portador da herança, para que nós possamos tomar posse dela. Né? Não é assim que funciona? Ah, meu pai deixou isso de herança para mim, significa que meu pai partiu. Então, deliberadamente, aquele rapaz, ele toma uma atitude de tirar o pai da vida dele antes da hora. Ele decide que o pai não é mais tão importante. Ora, pensemos, quem era mais importante, o pai ou as coisas do pai? E aquele rapaz, ele abre mão do que era mais importante, que era o pai, pelas coisas que eram do pai ainda, né? Que só seria dele no momento seguinte. E aí, quando nós fazemos isso, e a primeira parte dessa mensagem, ela vai nos levar a uma realidade. O poder da decisão que nos leva para longe do pai. As decisões que nós tomamos que nos levam para longe dele. Aquele rapaz, ele, ao mesmo tempo que ele queria tomar posse de tudo, inevitavelmente ele estaria abrindo mão da proximidade com o pai. E as decisões que nos levam para longe do pai são irresponsáveis. São decisões irresponsáveis, mas não nos isentam da responsabilidade com as consequências dessa ação. Então, aquele rapaz, ele toma uma decisão equivocada que o afasta do pai. Foi uma decisão irresponsável. Entretanto, ele tem que arcar com responsabilidades que são consequências da decisão que ele tomou. Então, uma primeira coisa interessante que nós podemos pensar a respeito de uma decisão mal tomada é que ela vai gerar na nossa vida uma série de problemas. Toda vez que nós saímos do curso natural de Deus para a nossa vida, nós vivemos e assumimos problemas, crises, dores e três coisas que são muito notórias na vida desse jovem, que a gente vai usar outros textos bíblicos que vão nos ajudar a perceber. A primeira coisa que esse jovem passa a viver quando vive longe do pai é um espírito, um momento de uma condição de desolação. Decisões erradas nos levam à terra desolada. O texto de Jeremias 44, 22 diz assim: quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada. Tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Essa palavra, obviamente, era uma palavra direcionada ao povo a nação de Israel, que iria ser dominada pelo povo opressor, na verdade, nesse caso aqui, diretamente para Judá, que seria tomada então por Nabucodonosor, e a terra se tornaria em desolação. E é mais ou menos o que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele sai com todos os bens, ele vai até uma terra, ele parte para uma terra distante, e lá todos os bens dele acabam. E ele passa a viver dissolutamente, ele passa a viver de uma forma antagônica àquilo que era o princípio moral que o pai dele tinha ensinado para ele. E aí, o texto do versículo 14, de Lucas 15, 14, diz: depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar ou a padecer necessidade. Olha que intrigante o que acontece com o filho pródigo e o que acontece então com a nação de Israel, de Judá, com o povo de Deus, quando eles se afastam do Pai. No momento em que se afasta, inevitavelmente vai viver um tempo, um período terrível de desolação. Estar longe do Pai é estar numa condição de desolação. A segunda coisa muito interessante que acontece com o filho pródigo, e que a Bíblia também vai narrar em Gênesis capítulo 4, de 10 a 12, é o sentimento de culpa. As decisões erradas nos tornam fugitivos e errantes. Por que nós fugimos? Por que nós nos tornamos errantes? É porque nós não queremos enfrentar, muitas das vezes, a verdade, a culpa, a realidade dos nossos atos. E a Bíblia diz assim, em Gênesis 4, de 10 a 12. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Palavra que foi proferida contra Caim após o assassinato do seu irmão Abel. Por conta do pecado de Caim, ele teve que ir para longe, ele teve que sair também da presença do Pai. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós vamos ficando longe do Pai, longe de Deus, nós vamos experimentando a desolação e a culpa. E olha que interessante, porque quando Deus fala para Caim, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. E quando o filho pródigo vai então se agregar aos homens do campo, na cidade onde ele estava, ele vai guardar porcos, que era uma situação extremamente degradante para um judeu. E ele desejava, inclusive, se alimentar da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Olha bem, a terra não dá força para aquele que está em estado de culpa. É o que Davi viveu quando ele peca com Batseba, e aí os ossos dele, a Bíblia diz que os ossos dele começam a envelhecer pelos constantes bramidos dele, os gemidos dele todo dia. Então a culpa, ela corrói, ela consome. Todas as vezes que nós estamos longe do Pai, por conta do nosso pecado, nós somos consumidos, tornando-nos errantes. Quantas pessoas cometeram um equívoco e preferiram sair da presença de Deus totalmente, ao invés de administrar no seu coração a boa e perfeita disciplina de Deus para com ele. Querido, é muito melhor estar perto de Deus sendo disciplinado do que estar longe de Deus de forma errante. E Deus está sempre convidando os seus filhos para retornarem. Se você está longe de Deus por conta de qualquer coisa que você fez, Deus não quer que você esteja longe. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. A terceira coisa que acontece com quem está longe do Pai, quem deliberadamente tomou uma decisão irresponsável, é o estado de perdição. Decisões erradas nos levam cada vez mais para longe do Pai. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E em Romanos 6, 21, o apóstolo Paulo diz: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Olha bem, como é que vai acontecendo? Desolação, culpa, morte. Distanciamento, desolação, culpa, morte. A decisão de nós nos afastarmos de Deus para fazer aquilo que agrada ao nosso coração é um desejo de morte. Quando Adão decide pecar contra Deus, o sentimento dele era um sentimento de morte. Ele desejou, mesmo que ele não tenha percebido, que seja inconsciente, mas a palavra dizia, olha, se desobedecer, morre.
E aí, no momento, a gente decide desobedecer porque aquilo, de alguma forma, agrada muito o nosso coração, agrada muito a nossa carne. Quando eu falo que agrada o coração, né, no hebraico, quando se fala de coração, ou o lem, né, a palavra hebraica para corpo, para coração, está referindo à essência da vida, na verdade, a natureza corpórea, natural do homem, e as inclinações da carne dele. Quando nós desejamos fazer aquilo que agrada a nossa carne, nós tomamos uma decisão irresponsável, que vai gerar desolação, culpa e morte. Esse é o poder destrutivo de uma decisão irresponsável. Por isso que nós precisamos, o tempo todo, sempre, colocar diante de Deus o nosso coração antes de qualquer decisão. Por isso que mesmo abatidos, fadigados, por conta de alguma questão que está nos fazendo mal, é muito mais importante nós dobrarmos o joelho, nós chorarmos diante do Senhor. Se chorar, chora nos pés do Senhor, como canta a Cassiane. Né? As nossas lágrimas o anjo tem colhido, sim, né? E essas lágrimas que a gente canta e fala, não são as lágrimas da dor pelo pecado, são as lágrimas do arrependimento, são as lágrimas quando nós voltamos para Deus. Ele colhe isso de nós e então nos cuida e nos abençoa. Agora, quando nós mudamos essa ótica aí de uma decisão irresponsável para uma decisão cristã, correta, íntegra, aí, querido, muda todas as coisas. E esse jovem precisou dessa transformação em algum momento da sua vida. Ele chega ao fundo do poço, e isso está expresso lá no último versículo que nós lemos. A gente vai terminar lá, mas olha o que acontece. Quando ele está lá, no fundo do poço, ele cai em si. E olha, a melhor coisa que pode acontecer para alguém que está errado, querido, é cair em si. A melhor coisa que pode acontecer para alguém que está vacilante, errante, é cair em si. Reconhecer erros, modificar os padrões morais que estavam sendo construídos, isso não é ruim nunca, nunca é vergonha. Nunca é vergonha nós nos aproximarmos de alguém com quem nós erramos e nós comunicarmos o nosso erro e decidirmos uma transformação. E tem muita gente que às vezes não se acerta com Deus, não se acerta com a igreja, não se acerta com a família, não se acerta com os amigos, porque tem vergonha de admitir o seu erro. A melhor coisa que nós podemos fazer diante do reconhecimento da situação em que nós terminamos, né, nos colocando, é o arrependimento. E esse arrependimento, ele antecede uma decisão, porque ele promove a decisão, mas ele também se torna a base de todas as demais decisões dali em diante. Então, para a gente entrar na segunda parte e aí caminhar para o final dessa reflexão, o poder da decisão que nos leva junto para o Pai, ela começa com o arrependimento. E o arrependimento vai permanecer o tempo todo. O importante é que as decisões que nos levam para perto do Pai nos permitem viver as bênçãos bíblicas. Isso é importante que nós pensemos. Qual é a vantagem de consertar a nossa vida? Lógico, nós precisamos porque isso é ético e moral. Mas Deus também nos presenteia. Quando nós nos aplicamos ao espírito de correção, Deus também derrama uma série de bênçãos tremendas sobre a nossa vida. E eu quero compartilhar com você bem rapidinho essas palavras. Olha bem, a primeira palavra está lá em Mateus 3:8, que diz: deem fruto que mostrem o arrependimento. O arrependimento como prenúncio e prática da nova vida. Prenúncio por quê? Porque ele é a forma como Deus trata o nosso coração para que nós tomemos uma atitude. Né? E a segunda parte é que o arrependimento ele torna-se prática, porque o arrependimento não é um sentimento. O arrependimento é uma base estrutural para todas as novas atitudes da nossa vida.
arrepender-se é mudar trajetórias. Arrepender-se não é chorar, não é derramar lágrima, aquelas lágrimas de crocodilo, não. É dizer todos os dias, eu mudei. Eu estou numa nova empreitada na minha vida. Por exemplo, Paulo fala para os Gálatas, no capítulo 5, verso 22 a 24, o que é essa frutificação que advém do arrependimento. E a Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que forte essa palavra. Crucificaram a carne com as paixões e com os seus desejos. E o que levou o filho pródigo a quase que destruir totalmente a sua vida? Exatamente, as paixões e os desejos da carne. Por isso que a vida cristã é uma vida de renúncia. Por isso que a vida cristã é uma vida de constante arrependimento. Não é que a gente fique errando e acertando. É que em todo momento que nós devemos tomar uma atitude, nós até pensamos em tomar uma atitude errada. Mas olha, Deus nos lembra, o Espírito Santo vem e nos toca para dizer, opa, isso era o velho homem. Você vive uma vida de arrependimento. Você vive uma vida para frutificar. E é o que Jesus nos chama de dar frutos que mostrem esse arrependimento. Cada vez que nós tomamos uma atitude diferente, olha, o arrependimento como uma atitude. Toda vez que nós tomamos uma atitude, nós estamos fazendo valer o arrependimento que nós assumimos diante de Deus e diante dos homens. Então, a primeira coisa, nesse ponto do poder de decisão que nos leva para junto do Pai, é o arrependimento e a prática de uma nova vida. E aí, o que nós recebemos com isso? Nós recebemos bênçãos da proteção e sustento paternal. Olha só, Salmo 33, 18 a 19 diz assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Olha só, o filho pródigo estava vivendo um tempo de escassez e ruína onde ele estava. Estava passando fome, não tinha nem as bolotas dos porcos para comer. Mas quando ele volta para casa, tem cordeiro. Quando ele volta para casa, tem bezerro. Quando ele volta para casa, tem bolo. Quando ele volta para casa, tem coxinha. Tem quibe, tem risole. Quando ele volta para casa, tem o melhor vinho, mas crente não bebe vinho. Então tem Coca-Cola. Mas Coca-Cola faz mal. Tem o suco de laranja. Laranja é muito doce, tá bom, a gente toma de limão. Mas a casa do Pai, ainda que a terra esteja vivendo em escassez, a palavra do Senhor nos garante que Deus vai nos livrar da morte e nos garantir vida, mesmo em tempos de fome. Lembra de José no Egito? Presença de Deus, sustento. Deus nos dá sustento. Amém? E caminhando para o final, texto de Filipenses também, 4,19, que diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Querido, só recebe uma palavra dessa. Quem entregou a vida para o Senhor, quem reconheceu esse novo modelo de vida, em que Deus vai nos sustentando em todas as coisas. O outro ponto muito especial é que essa transformação que a gente vive agora, ela é uma transformação evolutiva e contínua. Ou seja, quando nós voltamos para a presença de Deus, não quer dizer que a gente esteja completamente bom. Né? Até porque, se a gente já estivesse completamente bom, Deus já levava embora, porque a gente já não pertence mais a esse mundo. E não é o caso. Nós vivemos em construção de uma nova vida o tempo todo. Né? E a Bíblia diz em Filipenses 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo. Glória
Deus é tão fiel que Ele vai dia após dia, ou como diz 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória. Olha que bênção que está. Enquanto o filho pródigo estava só caindo, agora na presença de Deus é só subindo, só crescendo. É uma constante evolução. Amém? E para encerrar, né, e esse é o ponto mais importante de todas as palavras que nós ministramos e não é diferente dessa agora. Quando nós tomamos a decisão correta, que nos leva para perto do Pai, para junto do Pai, nós recebemos a nossa salvação definitiva pelos méritos da cruz de Cristo e do Cristo que passou pela cruz. Hebreus 7:25 diz: porque Ele, Cristo, né, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que esse texto é tão interessante? É que a nossa vida, no ponto anterior, nós falamos que é uma transformação evolutiva, né, e contínua. Ela vai sempre crescendo e ela nunca para de crescer. Essa é a nossa vida aqui na Terra. Nós temos coisas a fazer, nós temos uma missão a cumprir, e para isso a gente precisa ser aprimorado na fé e na palavra. Agora, existe algo espiritual que acontece quando nós nos voltamos para Deus em Cristo Jesus. Nós encontramos a salvação definitiva. E essa salvação, ela uma vez escrita por Deus, Deus não volta atrás. Deus não muda. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quando nós nos encontramos com Deus de forma definitiva, nós recebemos dele a salvação. Aleluia. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele precisou estar no fundo do poço para entender que o melhor lugar do mundo era junto do Pai. Gerou muita confusão na casa dele quando ele voltou. Sempre tem problema de um e outro que fica ouvindo e criticando, né? Isso é comum, mas a palavra do Pai para o filho pródigo, perdão, para o filho que não era o pródigo, era o seguinte: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estar longe do Pai, estar perto do Pai. Você tem o poder de decidir nessa noite. Estar longe do Pai, você escolhe morrer. Estar perto do Pai, você escolhe viver. E a Bíblia diz que o Pai vai dizer: ele estava perdido e foi achado. Coisa maravilhosa é sermos achados por Deus. Aleluia. Sermos achados pelo Pai. E você pensa assim: poxa, o Pai que achou ou ele que voltou? Então, quando ele está voltando, decidiu voltar, de longe, o Pai o avista. E ele está sem força de ir até o Pai, ele está com uma vergonha enorme. Mas é o Pai que corre até ele. A força do arrependimento parte de Deus. Deus vai até ao nosso encontro, nos abraça e nos veste de novas vestes, Aleluia. lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele é que nos adorna, nós não fazemos mais nada. É Ele que vai fazendo. E nessa noite, você que está acompanhando, ou você vai acompanhando em outro momento essa mensagem, Deus, Ele está desejoso, o Pai está desejoso de encontrar-se com você. Ele quer estar com você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar bênção sobre bênção. Ele quer te dar um novo modelo de vida. Ele quer te fazer você crescer constantemente. E, sobretudo, Ele quer salvar você. Aleluia. Definitivamente. Nessa noite, que o Senhor possa abençoar profundamente o coração de cada um de nós e prover no nosso coração esse sentimento nobre de amor, dedicação
pelo nosso Pai. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Depois, se você quiser continuar aí mais um tempinho, vai tocar mais uma canção e você vai poder ficar mais um tempinho aí ligado com Deus. Se você quiser orar por alguma questão muito específica, pode aproveitar esse momento para isso. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra que foi semeada em nosso coração e que nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que ela não volta vazia. Nós fomos alimentados por essa palavra nessa noite e pedimos, Pai, que ela tenha sido escrita no nosso coração com o Teu sangue, Pai. Para que nós não esqueçamos nunca que a pior coisa que um homem pode fazer, ele pode passar por tantas decepções no mundo, ele pode passar por tantas tribulações no mundo, ele pode passar por provas complicadíssimas, mas ele não pode nunca escolher estar longe do Pai. Ele não pode escolher nunca trocar a presença e a bênção do Pai pelos pratos de lentilha dessa vida. Ele não pode nunca querer tudo aquilo que o Pai pode dar, sem querer estar junto do Pai. Nós, Pai, te pedimos que o Senhor grave isso no nosso coração, que o Senhor nos faça lembrar em todo o tempo e que tudo que nós fizermos agora, portando essa palavra em nós, seja para a glória e honra do nome do Senhor. Nós oramos por cada um que ouviu a mensagem, pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos poderosamente, que a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que os lares sejam visitados, Pai, que não haja necessidade de nada, mas tomados, Pai, tomando posse dessa palavra, de que mesmo em tempos de fome, o Senhor não nos deixaria faltar nada, que nada os teus filhos tenham falta, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoe todas as famílias, Senhor. Abençoe, Pai, eu oro lembrando da oração da pastora e desse dia festivo, por conta do aniversário da nossa querida diaconisa Valéria, que ela seja muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Oramos também pelo pai da Tati, que fez aniversário também, por todos aqueles que também fizeram aniversário por esses dias, que todos recebam do Senhor a sua bênção. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E antes da bênção apostólica, lembra que domingo nós temos um encontro às 8 da manhã, que nós vamos continuar estudando sobre a carta de Paulo aos Romanos, ok? Foi muito boa a primeira aula, agora nós vamos para a segunda e eu preciso que a gente entre 8 horas, porque o Instagram não me deixa falar mais do que 1 hora direto. Ele me corta no meio do caminho e eu estou aprendendo então a ser um pouquinho mais sucinto. Eu vou me controlar para usar essa 1 horinha, tá bom? Mas entra 8 horas da manhã e nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? E domingo à noite tem ceia. Então, lembra de preparar tudo aí. Qualquer coisa, fala com a gente pelo WhatsApp. Amém? Vamos petrar a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê logo, logo, mais uma vez. Fiquem na paz. Tchau, igreja linda!